Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje irei conversar com o Vitor Boyden. Está há mais de 15 anos no mercado publicitário e além de ter um canal no YouTube com mais de 90 mil inscritos, também compartilha seu conhecimento no Instagram. E Vitor, seja muito bem-vindo aqui para o nosso bate-papo. Vai ser um prazer te conhecer melhor. Já acompanho o seu trabalho e fica à vontade para se apresentar para a galera. E Valeu, desculpe Thiago. se eu Cara, ó, não pronunciei não, correto o seu sobrenome, cara. Tava eu treinando ia, aqui. ia começar elogiando que falou certinho. Então tá Isso é bom. difícil, cara. Cara, ó, já me chamaram de Vitor Buch, Bauren, Bauer, Boeren. Você falou Boeren ainda certinho, então, meu, massa demais, cara. Ah, que beleza. Primeiro, cara, prazer estar aqui. Também tenho acompanhado o teu trabalho há um bom tempo aí já. Você tem fazendo. Enfim, a gente tá trazendo direcionamento e ajuda pra galera aí no mercado, né, cara? Que é um mercado. São mercados irmãos, né? O de motion Sim. e ilustração. Mercados ficaram muito tempo sem ter. Cara, o pessoal guardando, né? O gatekeeping que o pessoal fala, né? Lá nos Estados Unidos, guardando informação para si, né? Não Sim, querendo ajudar e tal. Então a gente vem aí quebrando um pouquinho, tentando quebrar um pouco essa mentalidade. A gente vê que aos poucos vai caminhando, né? nem faz, cara. E eu queria saber um pouquinho mais de você, como você começou, contar um pouquinho da sua história. A gente. Sim, vamos lá, cara. Eu comecei na publicidade, sou formado em publicidade e propaganda na Federal do Paraná aqui, e meu sonho era ser. Eu entrei na publicidade já porque eu sabia mexer em Photoshop, então eu era designer na minha cabeça, né? Então, aí, cara, peguei aqueles Photoshop, meu, era no disquete ainda, cara. Então, só pra você ter Não, uma ideia aí, né? E comecei trabalhando em agência, comecei na agência júnior da Federal ali, cara, sempre com direção de arte, né? Então, eu sempre tive muito contato com ilustração, com a parte de motion, com a parte de artes visuais de forma geral, né? E fui contratando muita gente ao longo desse tempo aí, produzindo campanha e tal. Fiquei ali trabalhando em agência em Curitiba até 2007, não, final 2006. Aí fui para São Paulo, cara, e fiquei longos 2 meses e meio em São Paulo, que para mim foi demais, assim, né, cara? E, cara, eu morava é, no interior do interior de Santa Catarina, fui para Curitiba, já era cidade grande, e foi para São Paulo, e para minha cabeça foi demais, né? Aí na época, cara, eu tava já. Enfim, não bateu o ritmo da vida. Fui pra agência em São Paulo, era um sim. ritmo muito maluco, cara, não rolou ali, sabe? E aí, na época, teve a oportunidade, o Rafael, que foi meu sócio na época, ele falou assim: Vitor, tô abrindo uma agência, quer vir junto? Eu falei, cara, vambora, tô indo amanhã, né? Isso em E aí, Curitiba, ou não? São Paulo para Ah, Curitiba. A gente abriu a agência daí em Curitiba. Então, eu voltei para Curitiba, e aí eu fiquei na agência até 2014, né? Só que daí, cara, o namoro ali com a agência ficou bem no começo, ficou legal. Só que depois, cara, gestão, equipe e a direção de arte ficou de lado, né? Ficou sim. totalmente de lado, cara, tava só participando de reunião estratégica. Foi muito bom, porque na época, assim, a gente, cara, era uma agência digital. Ela começou uma agência offline e ela virou online. Então, a gente foi uma daquelas agências que fez evoluiu ali para isso dali, né? Para o online. Diferente do que é o marketing digital hoje em dia, né? Mas a gente Sim. começou ali, que era mais o Google e tal. E como eu participava de muita reunião, eu não fazia estratégia na época ali, mas como eu participava de muita reunião, né, quem fazia essa parte era o Rafael na época, faz até hoje, inclusive, na agência, né, e como eu participei de muita reunião, eu comecei a conviver com aquilo ali, né, com essa parte de estratégia, mas não fazia. E aí comecei, para extravasar, comecei a desenhar. Eu estava com 26 anos na época, que foi ano passado, com 26 anos. E aí eu comecei a desenhar para extravasar. Até na época eu montei um blog que era Canto de Página, que eu só fazia desenho no cantinho da página, assim, né? E É. para aquilo ali não ficar perdido no canto da página, montei um blog, comecei a colocar as ilustrações ali e comecei a fazer aos pouquinhos, desenho, sem pretensão nenhuma. Né? E aí eu tinha um gap, cara, que como eu era diretor de arte, contratava ilustrador, né? Via muita referência de ilustração lá fora, assim, via muita coisa massa, né? Sim. Aí de repente eu comecei a fazer, eu falei, cara, tava muito longe, né? Muito longe daquilo que eu estava acostumado a ver. Mas continuei fazendo. Aí de repente comecei a fechar uns trabalhos legais, fiz trabalho para Tramontina na época, fiz Capricho, revista Capricho, né, que extinta Capricho, né, fiz muita coisa para revista Capricho, e até que teve um ano ali que foi, isso foi no meio do meu bloqueio criativo, tá? Eu conto sempre que eu tinha um bloqueio criativo de 2 anos, né, mas no meio desse bloqueio criativo eu fiz uma ilustração, uma campanha para Umbro, na época ali, que tem um jogador Roberto Carlos, a galera mais nova talvez não conheça, mas ele, no final dos anos 90, ele deu um chute, assim, que a bola fez um S, né, e aí tava fazendo, não sei se era, acho que era 15 anos daquele chute que ele fez com uma chuteira Umbro, eles convidaram para ilustrar aquele gol dele, né?
E, cara, fiz a ilustração, foi, a Umbro usou nas campanhas dela. Daí um dia eu tava chegando em casa, chegou o porteiro e falou assim, ó, cara, tem uma entrega para você aqui. Eu falei, cara, não tô esperando nada, né? Sim. Aí ele me entregou, era um tubo. Cheguei a abrir aquele, daí tava assim, né, o remetente Umbro da Inglaterra, né? Nossa, Aí, de repente eu abri o tubo, cara, era a minha ilustração impressa gigante, assim, até tenho ela guardada aqui, assinada pelo Roberto Carlos. que Aí eu falei, legal, cara. cara, animal, né? Eu falei, animal. Então são coisas que da ilustração que não é nem grana nesse caso, né, Sim. cara? Mas coisas legais de trabalhar, né? De você estar vivendo isso, né? E aí segui assim, cara, no freela, tempo nas horas vagas, sempre fazendo projetos assim, mas cara, não dependia disso, né? Eu vivia da agência e tal. Sim. Aí vim para Santa Catarina, aí todo aquele meu conhecimento assim, que eu era mais por osmose, né, das reuniões que eu participava de Google, de Facebook, eu vim para cá no e-commerce. E aí, cara, eu coloquei todo aquele conhecimento ali, né, que mesmo não tá botando a mão na massa, mas a estratégia, que é o principal, eu entendia, né? Eu comecei a botar a mão na massa, a ilustração continuou em paralelo, a gente fez aquele e-commerce bombar, aí chegou uma hora que o e-commerce caiu, né? Normal, acho que era um ciclo ali que estava fechando aquela empresa ali. E comecei a ilustrar em tempo integral. Isso foi finalzinho de 2018, mais ou menos. E aí, cara, fui ilustrando, conseguindo cliente, só que eu nunca me achei bom, assim, tecnicamente, né? Eu Sim. vejo os caras, né, grandes no quadrinho, principalmente, que desenha aquela... O cara sabe o nome de todos os músculos do rosto, o que acontece, se mexe esse músculo, o que acontece com o outro aqui. E eu não sei até hoje, né? Aí eu então não me achava bom tecnicamente. Daí chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não me acho bom e estou conseguindo trabalhar com isso, né? Daí veio o propósito de vir para a parte de educação. Falei, cara, então vamos ensinar, né? Até hoje à tarde eu estava conversando com a Paula Lucas, né? Que eu falei Pola, contigo esse tempos aqui. Isso. adoro. Eu comentei com ela que eu acho que chega um momento que primeiro você quer pegar clientes legais, né? Primeiro grana, depois você quer pegar clientes legais. Chega uma hora que você conseguiu isso. E chega uma hora que você pegar outros clientes desse, cara, é legal, óbvio que é legal, mas chega que, cara, tá, mas é só isso, né? Sim. E aí, cara, para mim que foi tipo um chamado, vamos falar assim, ou sei lá, me despertou para isso a parte da educação de vamos fazer mais, então, do que pegar clientes legais, né? Vamos ajudar essa galera aí que tá fazendo. E eu falo ajudar assim, cara, porque a gente faz muito conteúdo gratuito, né, Thiago? Você sabe, né? A Sim. gente tem a parte de venda? Tem. Né? Não, a gente vende curso? Vende curso. Mas, cara, tem muita contribuição que a gente faz no gratuito, cara, ensinando, entregando ouro de verdade, né? E isso dá uma realização muito forte, sabe? Muito forte. E, cara, daí poder estar aqui, né? Eu tô com minha filha do lado aqui, cara, e poder trabalhar, estar com eles aqui do lado, assim, não tem preço, sabe? E aí estamos aí hoje, agora, né, cara, nesse movimento agora, com o estúdio de ilustração hoje, né? Hoje, assim, no estúdio, eu mesmo tenho desenhado muito pouco no estúdio, mas o estúdio está ali com cliente, orçamento. A gente até agora pegou um orçamento europeu, acabou de chegar aqui. Então, as coisas estão acontecendo, né? E eu desenho menos hoje em dia, mas claro, nessa parte comercial a gente continua muito forte atuando. Sim. E vocês são um estúdio, agência de ilustração ou vocês pegam animações também para Só fazer? ilustração, cara, só ilustração. A parte de animação hoje a gente vai com parceiros quando precisa, né? Quando Entendi. precisa, mas o foco é a ilustração mesmo. Então, pelo que eu percebi, você começou a realmente ilustrar depois, né? Começou como diretor de arte primeiro, mas antes você já gostava de ilustrar ou, tipo, surgiu de Cara, repente mesmo? cara, eu já tinha desenhado, assim, eu fiz aquele desenho no colégio, né? As coisas no colégio que você não fica nunca levei a sério, né? Tinha um amigo meu no colégio lá, o Simon, e o bicho desenhava pra caramba, né? Desenhava o Mario igualzinho, desenhava o Sonic igualzinho, dava uma raiva, né? Eu tentava fazer muito bem. Aí um dia ele fez, eu lembro bem, cara, sei lá, quinto, sexto ano, ele fez um desenho de um bonequinho, assim, com um cabelinho dividido no meio. E eu fiquei desenhando aquele boneco, eu copiei e fiquei desenhando aquele boneco até meus 20 e poucos anos, assim. Ah, vou desenhar alguma coisa, isso aí, aquele boneco. Né? Sempre o bracinho para trás, que eu não sabia desenhar não, o bracinho para trás. Então, eu nunca fui, assim, né? Assim, até daí, sei lá, 17, 18 anos ali, eu fiz um curso de ilustração, não é nem de ilustração, eu acho que fiz umas 5 aulas, que era na frente de onde eu morava, assim, com desenho com carvão, né? Uma coisa mais acadêmica, vamos Sim, falar assim. Mas, assim, não levei para frente, né? E aí eu acabei, eu sempre tive essa parte criativa e acabei canalizando para a direção de arte. Eu estava fazendo a parte visual, então eu sempre gostava de tratar foto, de fazer manipulação de imagem, né? E isso me trouxe uma base, né? Tratar foto me trouxe uma base para que eu uso, né? Eu usei e uso na ilustração depois. Você vai tratar foto, você tem que saber, tem uma luz laranja no teu rosto aí, né? Você tem que saber como é que vai se sim, comportar isso no tratamento de imagem. Você acaba trazendo isso para a ilustração. Tratamento de imagem é ilustrar em cima de uma foto, basicamente, né?
Sim. Então eu tive essa base. Daí ilustrar mesmo foi aos 26 anos ali, cara. Até assim, eu fiz um primeiro estudo uma vez, os primeiros, e, cara, saiu uma pintura até que razoável, assim, no personagem, né? Porque eu tinha essa noção exatamente da luz, né? Mas foi um caminho que eu só fiz aquele teste de pintura e larguei, porque eu falei, não, não é isso aqui, não. Legal, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, porque, por exemplo, na animação tem vários segmentos, né? Tem um cara que trabalha com a composição, um que trabalha com a animação de personagens, outro que é motion, outro que anima lettering, e tem os generalistas que fazem um pouco de tudo, né? Na Uhum. ilustração, tem isso também? Tipo, uma pessoa só ilustra personagem, outra só cenário, ou normalmente a pessoa faz o projeto como um todo, cara? Cara, depende do mercado. Por exemplo, ilustração infantil, o cara vai fazer tudo, né? Vai fazer desde o personagem até o design da composição, faz o cenário e dependendo da editora, pede até a parte de design também, né? Que não é o correto, mas tem editora que pede pede a parte de design. E tem mercados que é mais especialista. Inclusive, vai trabalhar com animadores, né? Então, tem muito ilustrador em estúdios de animação, por exemplo, que o cara é especialista em personagens, especialista em cenários, especialista em props, por exemplo, ali, né? Que tem tanto em animação quanto em games. Então, existem essas especialidades, mas depende do mercado. Na maior parte, quando você trabalha como freelancer, você meio que faz tudo. Eu estou Sim. generalizando, tá? Ah, Vitor, eu trabalhei no mercado que não, eu era freelancer, né? De forma geral, né? Mas geralmente quando você vai trabalhar, fazer parte de uma equipe, mesmo como freela, você vai entrar numa parte do processo ali, né? Que nem a gente fez uma ilustração que eu até postei esses dias, que foi um livro um livro com pop-up que você abria, ele levantava uma roda gigante, né? Sim. Ali a gente se dividiu dentro da ilustração, mas a gente foi a 6 mãos. Eu fiz a parte conceitual, a parte do sketch, vamos falar assim. Teve outro cara que só fez o outline, e aí o Amaury, né, que é o outro cara, foi o Junes, né, vamos dar nome, né, o Junes, ele fez os outlines todos e o Amaury, ele pegou e fez a parte de colorização, né, toda essa... Então existem essas especialidades também dentro de um projeto maior. Mas de forma geral, cara, geralmente o ilustrador me faz meio que tudo. E nesse processo, por exemplo, que você falou, que foram vários profissionais, depois tem um que fica responsável de fazer a composição, e juntar, unir tudo? Nesse caso, ele foi o Amaury. Até porque, assim, ó, cara, é uma ilustração dessas Search and Find, que é tipo essa de onde está o Wally. Era grande, cara. E ela tinha que ser vetor. Então, imagina você desenhar um monte de personagem em vetor. O arquivo ficou absurdamente grande. Então, teve que ser feito por partes e depois montado, né? Então, o Amaury, ele fez essa montagem toda ali final. Colocou as sangras, todas as especificações técnicas ali que o cliente precisava, né? Teve um cara no final que... ele também fez essa revisão, né? Uma ilustração dessa, cara, você fica ali horas, né? Literalmente horas Mas, olhando de perto e tal. É fácil esquecer de pintar algo, de desenhar algo dele. Ele, como ele estava mais na composição, ele ficou fazendo essa conferência toda ali. e você, com essa técnica que você tem de ilustração, esse olhar artístico, né? Você já tentou se aventurar de fazer um frame a frame, uma animação? Ou não? Cara, eu fiz um pato. Eu fiz um pato pegando fogo, cara, mas eu fiz, sei lá, 3 frames, cara. Sim. 3 frames. É meio que um loopzinho, assim, sabe? Eu fiz um projeto, ó, vamos falar, a animação mais avançada que eu fiz era um looping também, mas foi para Adobe, que teve aquela residência da Adobe há uns 2, 3 anos atrás, e eles queriam que fosse feito no Adobe Fresco, né? Sim. Eu fiz no Adobe Fresco, e eles estavam lançando a parte de animação. Aí eles falaram, Vitor, cara, vamos fazer isso aí animado? Eu falei, vamos, né? É que a noção a gente entende, né? Só falta Sim. a prática ali no caso, né? E aí, cara, eu fiz, né? Fui testando as ferramentas e fiz uma animaçãozinha. Mas é aquela coisa, né? Só fica uma cabeça mexendo assim, a mãozinha assim, sabe? E aí tudo tinha um pouquinho de movimento, ficou legal. Agora, cara, se tiver que animar uma cena mesmo mais complexa, aí é outra história, né? Já não, Então, não teve como. você comentou da Pola. A Pola foi sua aluna, né? Ela Sim, falou para cara. mim. E a Pola é uma É, excelente animadora também, além de ilustradora. O trabalho da exatamente. Pola é incrível. Ela tava falando E muito a, bem de você, cara. ah, valeu, valeu. E a Paula, cara, ela é uma empresária muito forte também. Né? Sim. Ela tem um alcance, uma visão comercial muito forte também. Então, além de ilustrar muito bem, ilustrar e animar muito bem, né? Ela ainda tem essa visão comercial que é muito forte. Né, cara? Sim, verdade. A Paula é aluna do Ilustra S.A., mentorada da nossa mentoria também, então acompanha bastante o trabalho dela. Que massa. Ela projetando um suporte bom seu aí também. A gente tenta, né, cara? Tá tentando. Por exemplo, vocês são contratados também para fazer projetos que vão para animação depois? Ou não? Cara, como estúdio é mais difícil.
tá? Como estúdio é mais difícil porque quando um ilustrador freelancer passa a se apresentar como estúdio, muda um pouquinho o tipo de trabalho que pega. Porque Sim. os estúdios, inclusive de animação, passam a ver o teu estúdio como concorrente, né? Uhum. Então, é claro, de novo, mais uma vez generalizando, né? Claro que existem parcerias, né? Mas eu vejo, né, tá? Pela minha experiência, a gente vê mais o contrário, um estúdio de ilustração que precisa da animação do que um estúdio de animação que vai precisar de um estúdio de ilustração. Eu acho que porque o estúdio de animação ele tem, cara, ele tem muito ilustrador ao seu alcance para pegar para fazer projetos. Também que não Sim. justifica, vai ser mais caro contratar um estúdio, né? E como o estúdio de animação precisa controlar custos, né? Não estou dizendo que vai pagar mal, mas ele tem que ter um controle dos seus custos, cara. Muitas vezes consegue com um freela, até pela disponibilidade, né? O estúdio geralmente tem vários projetos rodando e um freela, ó, tá disponível? Tô. Então vem cá e o cara fica exclusivo naquele período ali do projeto, sabe? Então, geralmente é o que Acaba eu tenho sendo visto mais acontecer. viável do que ele contratar um estúdio de O estúdio, ilustração. exatamente, exatamente. Mas, de novo, existem casos e casos, né? Sim. Vitor, eu tenho várias perguntas aqui que a galera mandou. Eu vou ir Manda ver, fazendo cara. para dar tempo de responder pelo menos o Bora lá. máximo que a gente conseguir. Perguntar aqui, quando surgiu seu interesse para atuar como profissional de ilustração? Cara, foi meio que eu fui levado para a ilustração, né? Eu comentei ali que eu estava desenhando mais para como hobby, para como a parte criativa na agência não estava rolando, eu chegava em casa, cara, eu vou desenhar agora, eu vou curtir o desenho. Comecei a postar no começo, né? Não tinha pretensão nenhuma, era mesmo para extravasar a parte criativa, comecei a postar e de repente, Vitor, tá disponível para um freela? Deu, opa, como assim um freela, né? Então, que a gente posta, na época assim, cara, a gente postava no Flickr, né? A galera talvez nem saiba o que é o Flickr, né? Mas era uma comunidade que tinha Sim. muita gente ali olhando com frequência, sabe? Então você postava ali, o pessoal vinha e começou a vir tipos alguns tipos de orçamento assim que acabaram acontecendo, mas de novo, não era a minha intenção. E o legal é que como eu não dependia da ilustração, era um dinheiro que vinha para virar Mas, joguinho de PlayStation 3, por exemplo, sabe? sim. E ó, outra pergunta aqui também, ó. Essa que eu já fiz para você, na verdade. Além da ilustração, você já se aventurou na animação? Isso que você já respondeu. Quais são os desafios para um ilustrador que está iniciando? E você tem alguma dica de como conquistar novos clientes? Sim, cara. Eu fiz um projeto, estou fazendo esse projeto, na verdade, que é... Cara, eu comecei há 15 anos atrás, na ilustração, né? E foi meio que sem intenção, né? Eu sei as coisas que funcionam, sei como é que funciona o mercado, mas eu pensei, cara, como que ia começar hoje? Como que a gente vai começar hoje? Sempre nessa ideia de estar ajudando a galera aí. Aí eu falei, cara, vou criar um ilustrador do zero. Vou fazer isso agora para sentir as dificuldades de começar hoje, de começar a saber quais são as dificuldades, de não saber o que eu vou desenhar hoje. E tenho que desenhar para portfólio. Uma coisa é você desenhar porque é legal, outra, cara, preciso desenhar pensando estrategicamente para portfólio para ter resultado, né? Eu criei esse projeto. E assim, uma coisa que eu estou fazendo agora, primeira coisa, focando em portfólio, até eu ter. Na verdade, assim, agora já está o ilustrador do zero. Eu não posso falar o nome, senão perde o cunho do projeto, né? Sim. Qual é o nome do ilustrador do zero, né? O ilustrador do zero ele está já com 12, 13 projetos no portfólio, já está com um volume legal de prospecção, começou a prospecção. Então, para quem está começando, eu penso assim, cara, primeira coisa, foca no seu portfólio, mas não fique 2 anos focando no portfólio. Dá um gás em 2, 3 meses, produz o que você puder. E se você já tiver desenho, mas acho tudo ruim. Eu até respondi uma caixinha de perguntas ontem. Tenho vergonha de mostrar os meus desenhos. Cara, mostra, junta o que você tem hoje, né? Porque, cara, portfólio vazio não vende, né? Sim. Portfólio inexistente não vende. Então, cara, é melhor um portfólio que você considera ruim no ar do que um portfólio na gaveta ali, né? Com certeza. A chance é maior. Porque, cara, tem projeto para todos os níveis, de verdade, assim, né? Tipo, cara, tem alguém precisando do traço que você precisa hoje, né? Porque a gente sempre se compara com os melhores, só quando eu estiver desenhando igual aquela pessoa eu vou conseguir trabalhar com isso. E, cara, não, tem projeto para todos os níveis. Então, monta o portfólio, montou ali 10 trabalhos, o cara começa a prospectar diretamente. Acha o nome da empresa que você quer trabalhar, conhece as pessoas que estão lá dentro. LinkedIn, cara, LinkedIn é excelente. Behance é bom para achar essas pessoas também. Hoje em dia, tinha uma época que o Instagram não mostrava, mas o Instagram agora, se você colocar na busca lá, buscar por Art Director, por exemplo, que é um dos cargos que contrata ilustração, ele vai mostrar quem está ali, né? Hoje inclui na busca, se o cara escreveu na bio, né? Então aparece.
Então, vai atrás das pessoas, entra em contato na cara de pau mesmo. Não ter medo de se queimar. A pessoa não pode ter medo de se queimar. Ninguém vai te marcar com ferro e fogo se você não, se teu trabalho for ruim. Nossa, que trabalho bosta, nunca vou trabalhar com essa pessoa. Não. O máximo que a pessoa te ignora, né? Sim, E a famosa frase, o não a gente já tem, então, cara, tem que meter a cara e exatamente. começar, né? E, cara, não parar. Nem de produzir portfólio, nem de evoluir o portfólio, porque já vi muito aluno falando assim, não está funcionando para mim, mas daí a pessoa está mais de um ano com 5 projetos no portfólio. Não fiz mais nada em um ano de desenho. Pô, você não fez mais nada em um ano de desenho. Então tem que estar produzindo portfólio e não parar de prospectar. Aí estou fugindo já um pouquinho da pergunta, mas um Imagina. erro que eu vejo a galera cometendo é assim, ó, entrou em conta, mandou uma mensagem no LinkedIn, no WhatsApp, no Instagram ou um e-mail mesmo, mandei para 1.000 pessoas, ninguém me responde, não fechei nada. Tá, é legal, depois você mandou esse primeiro e-mail, o que você fez com essa pessoa que você entrou em contato? Nada. Cara, não vai, né? Você tem que manter essa pessoa atualizada com trabalhos novos, cara. Você tem Sim. que seguir ela nas redes sociais, tem que interagir com ela nas redes sociais, tem que ir cercando, porque a pessoa lembre de você quando o trabalho chega, né? E isso vale, cara, É para negócio. tudo, não só ilustração, né? Então, e quem não é visto não é lembrado, né? É Cara, importante a gente usar, por famoso. exemplo, hoje as redes sociais, está muito rápido, a galera com o celular na mão, usar como nossa E, vitrine. E é, se a vitrine estiver vazia, não vai vender nada, né? Por isso que é exatamente, importante exatamente. realmente mostrar e apresentar o que tem de melhor. Isso, e assim, ó, não precisa necessariamente, cara, que nem nós dois criamos conteúdo, então a gente está aqui todos os dias. Mas para quem não tem essa dificuldade, não precisa estar aqui fazendo conteúdo todos os Sim, dias. Mas, cara, interagindo com a pessoa. Digamos que você segue lá. É melhor você acompanhar bem 50 possíveis clientes do que ficar mandando para 1.000 pessoas. Cara, interage, comenta, veja conexões que vão ter entre você e aquela pessoa lá. Fala, pô, você gosta de rock, o cliente lá, o diretor de arte, você vê que ele gosta de rock também. Cara, faz uma ilustraçãozinha de rock, manda pro cara, olha que legal essa ilustração, ou comenta numa postagem da pessoa, e aí você vai criando esse relacionamento. E, cara, isso cada vez mais importante tempos de inteligência artificial, por exemplo, né? Essa conexão humana, cara, cada vez mais importante. É a parte comercial que vai ser cada vez mais importante. E a galera, infelizmente, continua ignorando. então, esse network é realmente muito importante, né? Essa interação que você falou com outros profissionais, até com outros profissionais, não só com possíveis clientes, né? Porque Isso, vai isso. para um, dica para outro, é assim que vai fluindo os trabalhos, cara. Exatamente. Ajuda aqui que depois você é ajudado. Com certeza. Né? Essa coisa você passa trabalho para um, depois essa pessoa devolve o trabalho para você, cara, é importantíssimo. Tem muita gente que acha que só funciona para quem está dentro da panelinha, né? Panelinha da ilustração, panelinha da animação. Cara, uma hora essas pessoas que estão dentro furaram a barreira e entraram. Sim, E, cara, a gente tem que forçar. Tem gente que nasceu filho de dono de estúdio, cara, total. Meus filhos, se forem trabalhar com ilustração, vão ter um caminho mais fácil, sem dúvida. Mas, cara, a maioria não foi assim. Foi fazendo trabalho, aparecendo, né, rompendo essa barreira até que você fecha o primeiro trabalho. Fechou o primeiro sim. trabalho, você encantou o cliente, cara, você não sai mais. Sai mais. Então, fácil nunca vai ser, né? Mas tem que correr atrás. Se ficar parado esperando, dificilmente vai aparecer a oportunidade. A não ser que você tenha muita sorte, né, cara? Exatamente, cara. E sorte rola também, né? Sim. Mas para que sorte acontecer, você tem que estar aparecendo. Aí, fazer a sorte acontecer. Então. Mas é melhor não ficar dependendo da sorte, né? Correr Isso, atrás. exatamente, exatamente. Como que é a demanda e mercado de ilustração, cara? Cara, assim, ó, eu vejo alguns. É cíclico, tá? O mercado de ilustração ele é cíclico. Eu vejo que tem alguns mercados que, na verdade, todos os mercados sobem e descem. Né? Por exemplo, publicidade, eu vejo hoje ela um pouco mais para baixo. Tá? Por quê? Porque, cara, estética. Questão de estética. Tá? Tem se usado mais outros tipos de recursos visuais. Daqui a pouco sobra novo. Só que enquanto isso, cara, tem literatura que continua crescendo. Por isso que eu acho legal, assim, um ilustrador ele não ficar só em um mercado. Quero trabalhar só com publicidade. Cara, é mais difícil. Porque você pode pegar uma queda desse mercado aí. Um exemplo que aconteceu comigo no começo da pandemia. Eu era da publicidade, sou da publicidade e era da publicidade. Cara, o mercado de publicidade ali no começo da pandemia parou. Zero. Zero mesmo. Coca-Cola ficou 3, 4 meses sem anunciar na época. Só que, enquanto isso, cara, no mercado editorial, estava todo mundo fazendo notícias e matérias sobre Covid. Então, cara, eu ilustrei muita coisa para revista e jornal ali na época. Então, você tendo dois mercados, você consegue ir equilibrando esse sobe e desce, né? Mas, de novo, o cara continua. E, ao meu ver, essa chegada de inteligência artificial
mais pessoas, mais empresas usando, porque ela deixa mais acessível, querendo ou não, para as pessoas. Daí não, tirando aqui a questão de ética, né, o pessoal fala de inteligência artificial, deixando isso de lado, uma empresa pequena da cidade do interior que nunca iria usar ilustração, por exemplo, ou animação, de repente com a IA ela consegue. Só que com a IA, de repente não ficou exatamente como ela queria. Ou ela sentiu que ficou frio. Cara, de repente, mas foi legal fazer com ilustração. Vamos na próxima chamar alguém? Então ela começa a deixar a IA mais... A pessoa se acostuma com a ilustração, por exemplo. Ou com a animação, ali no caso, sabe? Então eu vejo um momento de expansão nesse sentido aí. E também agora eu vejo, na minha opinião, eu vejo acontecendo, já está acontecendo muito forte no infantil, na ilustração infantil, a volta dos materiais tradicionais. A galera está querendo ver a coisa sendo feita à mão ali. Então, por exemplo, que nem a Pola faz lá o frame a frame. Cara, vai voltar isso aí. Não que o frame a frame tenha saído de cena, né? Mas eu vejo ganhando força. Porque, de novo, parte humana vai ser cada vez mais valorizada aí. Tem a galera que vai adotar? IA? Cara, já tem, né? Vai ter cada vez mais, inclusive. Mas, cara, são o perfil de cliente que está usando, que a gente tem visto aí no mercado. Aquele cliente que usava banco de imagens, por exemplo. $5 para ter 100 imagens por mês. Esse cara não ia contratar ilustração antes. Agora ele tem a opção, ao invés de pagar os $5 para o banco de imagens, ele tem a opção de fazer uma imagem customizada para ele. E é uma Então, pessoa que provavelmente já não iria contratar o seu não trabalho, né? iria contratar, não ia. Sim. Era inviável para ele contratar. Né? Sim. E agora, cara, ele tem a opção de ter a imagem customizada. Então, por isso que eu vejo como uma forma de expansão, assim, sabe, de mercado Sim. que possibilita novas coisas. E vocês, ilustradores, têm utilizado já a IA como algum suporte ou não? Normalmente são totalmente Cara, contra, prefere ser um manual mesmo, sem essa a gente, tecnologia. a gente tem estudado, né? Como estúdio, a gente tem que estudar isso, porque pode surgir demanda disso daqui a pouco, né? Mas até hoje, por enquanto, hoje, tudo à mão, cara, e priorizando o trabalho à mão. Né? Eu acho que, inclusive, é uma forma de... A Black Madre, por exemplo, que é um estúdio forte de ilustração, que eu sou fãzaço deles. Eu trabalhei com Esse cara... ele. Isso, então, in handcraft we trust, eles falam, né? Então, eles acreditam no trabalho à mão e, inclusive, é como posicionamento deles, né? Então, assim, cara, eu acho que, sim, a gente tem que estudar IA, tem que estar acompanhando, porque, cara, daqui a pouco vai vir uma demanda ou não. A gente não pode fechar os olhos para isso. Né? De Sim. novo, deixando de lado aqui, não tô entrando em detalhe na parte de, querendo ou não, da parte ética, de roubo de imagem, aquelas coisas que a gente tá vendo aí bastante, né? Mas indo para a parte prática, cara, a gente tem que estar, no mínimo, de olho em contato com isso daí. Senão daqui a pouco fica para trás, né? Então, que já está fazendo parte da nossa realidade, né? Senão, Exatamente. como você falou, Então, a assim, gente tá... estudo de composição, por exemplo, dá para fazer com IA. Né? Sim. Estudo de personagem, dá para fazer com IA. Como que eu vejo, por exemplo, tá, futuro, assim, né? Eu vejo assim, pelo menos na ilustração. Querendo ou não, cara, tem uma parte do trabalho que é extremamente braçal, operacional. Né? Que nem assim, eu faço a ilustração lá, onde está o Wally. Chegou uma hora que eu desenho todos os personagens, tudo que eu preciso. Chega uma hora de colorir ou fazer o outline, por exemplo, cara, é braço, cara. Fone no ouvido e sentar ali para fazer. E vai ajudar muito nessa parte. Então eu vejo assim no futuro, na animação também eu vejo assim, focando muito na parte conceitual, na parte de ideia, conceber a parte visualmente, e na hora de desdobrar, por exemplo, a IA vem para ajudar. A Sim. gente consegue acelerar nessas coisas, e isso permite mais criatividade na hora de criar também, né? Então, Mas a gente enfim, tem que usar é ao o nosso que eu tenho favor, sentido, né? né? É melhor usar ao nosso É, favor do que simplesmente ignorar, porque eu acredito isso. que veio para ficar nessa Não, já tecnologia. ficou, né? Já Sim. ficou. E, como eu falo, não substitui mesmo, né? Mas muda o jeito que a gente faz as coisas, com certeza. Sim. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Ia entrar já numa pergunta de inteligência artificial mesmo. Na sua opinião, como a inteligência artificial vai impactar no mercado de ilustração e animação? E quais pontos você acha positivo e negativo dela? Cara, o negativo acho que é aquela questão de não ter um controle, não ter uma regulamentação, que sinceramente acho difícil existir uma regulamentação. Por mais que se crie em leis, você não sabe o que está acontecendo por trás do algoritmo ali, do Sim. código deles. Né? Esse eu acho que é o ponto mais negativo que tem. O ponto positivo é essa questão acho que comentou agora, né? Esse apoio, esse suporte para novas possibilidades que a gente tem aí. Sabe? Acho que essa é mais nesse ponto, assim. Positivo também, vamos lá. Eu acho que explorar. Tá, vamos lá. Agora vamos falar de parte visual. Hoje, pelo menos a IA tá como, cara? Tá tudo muito igual, né? Eu vejo que vai acontecer daqui a pouquinho, cara, uma ruptura visual.
para você ser original de verdade, a pessoa vai ter que fazer umas coisas realmente muito loucas, assim, cara, para visualmente falando. Então, vai ter campo para experimentação, cara, para romper, porque senão daqui a pouco fica tudo muito pasteurizado. E, sinceramente, já estava há um tempo. Eu, pelo menos, eu vejo isso na ilustração. Quando você chega na ilustração, cara, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Porque você não viu tudo aquilo ali ainda. De repente você vê as coisas se repetindo, se repetindo, se repetindo. Você, cara, vamos fazer coisa nova, vamos fazer coisa nova, né? Então, por isso que eu sempre falo, cara, incorpore teus erros, né? Se você faz mão errada, vai mão errada mesmo. Se você desenha cabeça torta, faz cabeça torta, cara, porque isso aí vai fazendo uma coisa mais original. E eu acho que agora com a IA, fazendo aquela parte perfeita, muito fácil, cara, eu acho que agora vai vir espaço para uma estilização ainda maior aí na parte artística, sabe? E a gente já tem visto algumas coisas acontecendo. Você já vai destacar mais ainda quem é artista, né? Isso, exatamente. Exatamente. Sou leigo nesse mercado de ilustração. Normalmente, como os profissionais atuam? Por diária ou por projeto? Só um pouquinho que a minha filha falou comigo aqui, só um pouquinho. Olha, filha. Ele não tá pronto ainda, a mamãe fez agora há pouco. Daqui a pouquinho o papai vê ele, tá? Pronto. Belezinha. Eu não sei o que você tinha perguntado, cara, desculpa. Vou repetir. Sou leigo nesse mercado de ilustração. Normalmente, os profissionais, como os profissionais atuam? Por diária ou por projeto? Tem das duas formas, tá? Geralmente por diária vai ser como? Com estúdio, quando você vai fazer parte de uma equipe, tá? E aí vão te pagar ou por hora, ou por diária, ou fecha por... Considera o cálculo da diária, mas fecha, sei lá, 3 meses de trabalho, por exemplo. Assim, cara, acontece bastante. E por projeto, quando você vai trabalhar geralmente com agência, com cliente final, por exemplo, aí, cara, quanto custa para ilustrar um painel gigantesco aqui? Aí até pode entrar cálculo de hora no meio para calcular o teu valor ali, mas aí geralmente tem que ter outras questões ali. Mas existem as duas formas. Você pode ser contratado carteira assinada, pode ser contratado como freelancer, como PJ mesmo, né, como por um período, um tempo determinado, um mês, 2 meses, 3 meses, e por projeto também. Então, existem as 3 possibilidades. Eu vejo os ganhos maiores acontecendo por projeto. Você pode ganhar muito mais por uma ilustração só. Porque daí, por exemplo, uma ilustração que aparece só aqui no interior de Santa Catarina, custa, sei lá, R$1.000. Vai no Brasil inteiro, ela vai custar 5, 6 mil, pelo menos. Vai para o mundo inteiro, cara, a gente já está falando de 15, 20 mil dólares. Né? Então, o mesmo tipo de trabalho. Por isso, existem essas possibilidades de ganhos maiores aí. Né? Mas, não estou dizendo que ganho diária também é ruim. Né? Cara, tem diária, um ilustrador sênior ganha diária em alguns mercados 300 euros, 300 dólares por dia. Né? Então, quando a gente converte aqui para a nossa realidade, cara, fica um baita de um ganho aí. Né? Então, tem aluno meu, cara, tirando 30, 40 mil por mês em contratos que recebe por diária, sabe? Trabalhando para estúdios aí. Então, existem essas possibilidades. Legal, e é um mercado bem interessante financeiramente falando, né, Vitor? Sim, cara. É que assim, o pessoal tem um preconceito com a arte, com o desenho, porque quando você vai fazer um desenho para pessoa, eu acho que na animação não tem tanto isso. Imagino que não se faz muita animação para pessoa física, né? Sim. Mas a ilustração se faz para pessoa física. Ela faz um desenho para minha mãe, faz um desenho para um amigo e tal. E, cara, os caras vão pagar R$50, R$100, R$200. Quando paga muito bem, vale os seus 500, né? Então é um mercado que, quando você vai nesse mercado ali, cara, realmente paga pouco. E é um dos maiores mercados. Ilustrar para pessoa física é um dos maiores mercados que tem. Então, como é um dos maiores mercados, o pessoal acha que se paga. Essa é a única realidade que tem. Né? Sim. Então, muita gente nem explora e trabalhar para a empresa, por exemplo, falar com uma editora, com uma empresa de um jogo de tabuleiro, por exemplo. Então, assim, você tem essa possibilidade de ganhos. Até, não sei se foi no Café com Ilustra, foi numa mentoria que eu mostrei, uma ilustração que eu fiz para um jogo, o nome do jogo é Say It, né? Um jogo de cartas, assim. Cara, eu fiz uma ilustração, é um rosto, eu fiz um smile, e me pagaram $1.000. Eu fiz aquela ilustração, cara, em 15 minutos. Nossa, Sabe? delícia. Por ter, eu acho que foi o meu minuto mais bem pago, assim, né? Sim. Porque, só que, claro, não são todos os casos assim, mas eu falo que ele é rentável quando você vai para a empresa. Por que se pagou tanto por uma ilustração simples? O cara tá na capa do jogo e tá até hoje. Aquela ilustração gera dinheiro para a empresa. Sim. Como ela gera dinheiro para a empresa vai te pagar melhor. É diferente de uma pessoa física que contrata uma ilustração, faz um retrato meu, ficou bonito, mas vai para a parede da casa, vai decorar, né? Sim.
Então, Então, você não vai estar gerando valor para a pessoa, sabe? nesses casos para empresas, normalmente quem ilustra, ele dá o direito para a pessoa poder utilizar aquela ilustração em outras publicidades ou não? Como que funciona essa parte? Tem Tem uma parte tem as duas contratual, formas, cara. sei lá. Tem um contrato, inclusive o orçamento tem valor contratual, assim, né? E ali já está especificado. Então, quando vem um cliente, um orçamento, por exemplo, fala assim, ó, é um livro que vai aparecer só no Reino Unido. E vai ter uma tiragem de 5.000 exemplares, por exemplo. E o valor é X. 5.000 libras, por exemplo. Se isso está em contrato, isso está em orçamento, tudo certinho. Se o cliente quiser traduzir para o português, por exemplo, cara, novo orçamento, novo contrato feito. Tem editoras que falam assim, ó, eu quero os direitos totais, quero fazer o que eu quiser com a ilustração. Você pode aceitar ou não, né? Geralmente, quando tem esses casos, você cobra um valor a mais, Entendi. sabe? Né? Cara, já que você vai ficar dono, você vai fazer o que você quiser, então só, pelo menos duplica o valor aí. Duplica ou triplica, inclusive, o valor para que o cliente seja dono. Né? Aí tem um caso que aconteceu comigo. Fiz uma ilustração que era por um livro, ilustração de Nova York, e a editora pediu exclusividade no setor de livros, né, de publishing, né, a parte de literatura. Aí veio um shopping e falou assim, Shopping Iguatemi, Vitor, tá livre essa ilustração pra gente usar? Eu falei, eu até confirmei lá com o pessoal da editora, sim, tá livre, para shopping tá livre. E aí o mesmo trabalho foi feito um novo contrato com essa empresa nova e utilizado. Então a gente trabalha muito com o uso de imagem. Tá? Então, e assim, principalmente lá fora, eles respeitam muito essas questões contratuais. Né? Cara, ó, a ilustração podia utilizar por 3 meses. Deu 3 meses, eles vão lá e comunicam que tá retirando ou pedem para renovar o contrato, sabe? Então é uma forma de você ganhar com o mesmo trabalho. Né? Então, Até tem um caso, teve um caso, né, cara, eu recebi em cheque, só para você ter uma ideia, tá? Em 2012, mais ou menos, eu fiz uma capa de revista que era Her Magazine, acho que era em Cincinnati, se não me engano. $1.500 lá na época. Me pagaram, fiz a ilustração, chegou pelo correio o cheque, né? Fui lá, descontei, como é que eu ia fazer com cheque americano, né? Fui na casa de câmbio, descontei, recebi e tal. Passaram uns 4 meses, veio outro cheque. Mesmo valor, $1.500. Eu falei, cara, como assim? Até mandei um e-mail para a pessoa, e aí, né? Me pagaram duplicidade? Ela falou, não, é que a gente usou a ilustração em outra revista nossa. E eles nem me avisaram, só mandaram o cheque. que ótimo, Então, né? assim, se respeita muito essa questão de contrato lá Que fora, essa legal. questão de uso de imagem. Inclusive, é o que está pegando muito com relação a IA. Muita empresa não usa IA, por quê? Porque ela não gera direito autoral. Sim. E eles não podem utilizar. Então, por exemplo, assim, digamos que, cara, a IA copiou uma ilustração tua, né? Faz igualzinho. E aí a Coca-Cola contratou, usou a IA e a IA fez a tua ilustração. Você pode processar a Coca-Cola por plágio, entende? Só que daí a Coca-Cola não tem um artista para falar, e aí, né, quem que fez? Aí ela Sim. responde sozinha pelo plágio. E é uma infração grave lá nos Estados Unidos, principalmente, é grave. Então não estão utilizando. Então, Nenhuma aqui no está Brasil, entrando, cara. aqui no Brasil Pode falar. mesmo, em relação à animação também, tem muitas emissoras que não estão permitindo mais a utilização da inteligência artificial. Por Sim, conta disso mesmo de direitos, né? é, O problema é chegar a um exatamente. ponto que você não saber se foi feito ou não, né? Aí vai entrar naquilo que você É, falou de novo. Tem aquele diferencial como artista. eu acho, cara, é o que eu vejo que vai acontecer aí. E, cara, assim, ó, não vou me dedicar a IA, desculpa, a ilustração, a animação, por causa da inteligência artificial. Se for nesse, né, porque vai acabar com a produção, se for nesse raciocínio, cara, não vai fazer mais nada, né? Exatamente. Vai acabar o design, vai acabar a direção de arte, vai acabar a advocacia, vai acabar tudo, né? Acabar Então, tudo. assim, cara, realmente, então, cara, vai ter, por isso que eu acredito muito nessa continuação, nessa continuidade, por causa dessas conexões humanas aí que rolam. E a Sim. parte conceitual, né? Coisa que eu achei legal que você falou, que o mercado de fora eles são bem honestos, né? Porque provavelmente naquela época, em 2012, se eles que nem usaram uma revista sua arte, se eles não tivessem mandado dinheiro, provavelmente você não ia nem ficar sabendo que eles usaram, Não né? ia ficar sabendo. Não ia nem ficar sabendo. Então foi. Até o pessoal fala, Vitor, como é que eu sei? Como é que eu faço para controlar? Cara, o certo seria ter alguém só fazendo isso, só fiscalizando, né? Uma coisa que eu faço é assim, cara, ó, fechei um contrato e encerra daqui a 2 anos a ilustração. Eu já coloco no meu Google Calendar lá, cara, daqui a 2 anos entrar em contato com o cliente, por exemplo, sabe?
é até um ponto de contato novo com o cliente. Falando, pessoal, olha só, está acabando, vamos renovar? Precisam de algo a mais? Não, Vitor, está tudo certo, a gente vai renovar ou não, tá tudo encerrou, você já faz essa conferência, né? Mas assim, cara, quando acontece da empresa estar utilizando, é só mandar o boleto quase, tá? Porque, cara, a infração, mesmo aqui no Brasil, é infração grave, e, cara, e as empresas pagam certinho quando... Porque às vezes esquecem. Esquecemos que Então, tinha que tirar do ar, por exemplo, né? sim. Então, é uma fonte de renda correta e justa, assim, de fazer também, sabe? E falando também do mercado internacional, qual que é a diferença que você acha aí entre o mercado nacional e o internacional? O que que você tem percebido? Cara, o internacional se preza mais pelo um estilo mais único, tá? Aqui no Brasil quer também, mas lá fora é mais. Uma coisa que rola lá fora é o seguinte, um artista que faz, digamos que você faz só um tipo de ilustração que só você faz. Lá fora existe a verba para te contratar. Vão te pagar isso. Sim, Tipo, é você que faz. Aqui no Brasil você consegue fazer o estilo daquele gringo lá? Cara, acontece muito, né? Depois que eu tive o meu estilo muito bem definido, parou, né? Ou diminuiu muito esse tipo de pedido. Mas, cara, antes, mais no começo, você está desenvolvendo portfólio, você faz que, né? Então a galera pedia muito esse tipo de trabalho. Então, tem isso mais aqui. Por não conseguir pagar, até por causa do câmbio, a gente está do lado contrário do câmbio nesse caso, né? Não conseguir trazer alguém lá de fora para fazer, cara, se pede para que ilustradores aqui emulem ou cheguem perto daquilo que está sendo feito lá fora. E lá fora eles pagam. entendi. Legal. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui. Uma pergunta também relacionada a isso. Na sua opinião, é melhor ter um estúdio próprio? Um estúdio não, um estilo próprio ou ser generalista? Cara, eu acho, assim, eu tinha uma opinião e eu tenho mudado um pouco isso daí, tá? Antes eu falava assim, cara, as duas fontes, as duas frentes funcionam. E ainda funcionam, né? O estilo próprio, o que vai acontecer? Você vai cobrar mais por trabalho, porque é você que faz, mas ao mesmo tempo, nem sempre vai ter demanda para aquele estilo que você faz, né? Sim, Então você vai ter menos demanda, mas vai cobrar mais por aquilo que você faz. Se você tiver um estilo muito foda, comercial, que todo mundo gosta, você vai ter um pico de vendas e de repente o teu trabalho fica comum. Muita gente começa a imitar aquele estilo e meio que cai, sabe? Então, assim, né, esse é o lado do estilo único. E o estilo generalista, você consegue trabalhar com várias frentes. Eu não gosto de trabalhar 10 estilos diferentes. Eu sempre falo para a galera escolher 3, 4 no máximo, para você sim. mostrar que você faz bem feito todos esses estilos aí. Você vai ter mais frentes de trabalho. Só que agora a gente tem a IA. A IA é uma generalista, né? Sabe? Então, assim, eu acho que seria legal você ter mais de um estilo próprio. Mas, cara, aí é foda, né? Você ter mais de um estilo próprio é foda, sabe? Ou então, assim, você tem um estilo próprio que ele é mutável. Já me perguntaram, Vitor, eu tenho que fazer, na caixinha de perguntas de ontem, Vitor, eu faço às vezes com linha e às vezes sem linha. Tem problema? Cara, não tem problema, porque o jeito de desenhar é o mesmo. Só vai estar mudando um acabamento na hora, né? Então, eu acho que é o caminho a se seguir de novo. Ser criativo, incorporar erros, né? Eu falo, cara, se você desenha rosto torto, desenha rosto torto mesmo, vai fazendo dessa forma. Não estou dizendo que não é ser preguiçoso, né? De não Sim. querer estudar, não querer ler, mas, cara, incorporar essas tuas falhas para trazer algo teu e você ir indo. Às vezes, o mesmo jeito de desenhar você vai para algo mais realista, às vezes algo mais estilizado, mas o jeito de desenhar a base é a mesma. Eu acho que é o caminho. Assim. Eu acho que esse pensamento também funciona muito para animação, sabe? Por exemplo, realmente o generalista sempre está pingando alguma coisa, né? Quando é uma pessoa que trabalha mais num estilo específico, tem essa crescente também, daqui a pouco cai ou Uhum. não aparece muito trabalho. Então acho que É, é meio também. eu acho que o cara que tem algo mais criativo, ele tem que estar sempre se Sim, reinventando, né? Mas também faz parte. Eu acho que quem tem um estilo único também consegue se adaptar melhor também, né? E uma coisa que é importante, assim, desenhar, ter um estilo próprio não é desenhar sempre a mesma coisa. Tem muita gente que confunde. sim. Desenho bonecas sorrindo de frente para a câmera. Desenha só isso. Mas isso não é estilo próprio, você está desenhando a mesma coisa sempre, né? Eu falo que tem estilo próprio, você desenha qualquer coisa do mesmo jeito, desde um rosto até um porta-aviões. Você vê que está no meu jeito de desenhar ali. É importante entender isso, né? Senão as pessoas realmente acham que é tudo fazer a mesma Uhum. coisa assim. Isso, isso. Outra pergunta aqui. Qual foi o projeto que você achou mais desafiador e por quê?
Cara, um deles é o livro Onde Está o Elvis, e foi ilustrações de estilo Onde Está o Wally, que eu fiz em um mês, 20 ilustrações. Aquilo lá foi... E eu não sabia fazer. Eu aprendi na marra durante um mês, sabe? Aquele ali acho que foi o mais doído, né? E aí teve um outro projeto, que foi uma série de 6 livros, que é Cities of the World. Desenhava lá, cara, Londres. Eu fazia um skyline de Londres, aí desenhava a comida, o dinheiro, uma festa, enfim, tinha uma série de... E isso, cara, foram, sei lá, acho que 250 cidades. Ao longo de um ano desenhando, cara, eu não aguentava mais. As primeiras eu fiz no papel, com tinta, Sim. não, fiz um troço diferente, cara. Eu falei, cara, não, mano. Vai Nossa, pro digital. Ó, aí a IA entraria muito bem, tá? Eu sim. fiz o visual, cara, agora desdobra. Nossa, vai chegando Sabe? uma hora, vai ficar de saco cheio, né? Um Não, ano. no segundo mês eu já tava de saco cheio. Eu já tinha me arrependido de ter pego, né? Sim. Nossa. E é um projeto que eu sabia que não ia pro portfólio. Eu falei, cara, isso aqui não vai pro portfólio. Pelo menos pagaram bem. Sabe? Teve o seu papel porque pagaram bem. Mas, cara, foi doído, foi doído. Imagina, cara. Nossa. Você curte mais dirigir os projetos ou realmente ilustrar? Cara, hoje dirigi. Hoje eu tô curtindo mais dirigir. Eu gosto de ilustrar algo mais pessoal, né? Hoje eu tenho no Ilustrador do Zero lá, eu fui para um caminho para fazer ilustração tradicional. Então, eu estou experimentando com materiais ali, isso ali eu gosto de fazer. Agora, quando a gente fala de projeto comercial, eu estou gostando mais de dirigir do que, do que desenhar de fato, assim, sabe? Eu acho que estou gostando dessa parte de fazer o negócio acontecer e acompanhando o desenvolvimento das Sim. coisas. Eu acho que é um processo de maturidade dentro do mercado, sabe? Então, e também quando, vamos supor, você, entre aspas, coloca a mão na massa. Não que ser um diretor não coloque, né? Mas é de formas diferentes. Chega um momento que você fica limitado a poder pegar mais trabalhos, né? Foi o Porque você está que dedicado aconteceu. ali e com a direção você consegue ter uma flexibilidade maior, né? Não, foi isso que aconteceu. O estúdio surgiu por causa disso, né? Porque, cara, eu ensino a ganhar clientes, né? Aí aconteceu o quê? Ah, legal, ganhei um cliente. E aí, só que uma ilustração minha hoje leva mais de 70 horas. Como é que eu vou ilustrar 70 horas e dar conta do Ilustra SA, por exemplo, de atender aluno, de falar com a equipe? Eu falei, cara, ou eu paro de desenhar uma vez por todas, né? Não, cara, Sim, vamos fazer. Qual que é o meu raciocínio? Cara, se eu ensino a ganhar clientes, eu tenho que estar sempre ganhando clientes. claro. Né? Isso é mínimo, assim, né? Para eu ganhar clientes, eu não posso desenhar, né? Ou desenhar menos. E aí veio a ideia do estúdio. Primeiro eu mudei o nome para estúdio, ainda era eu sozinho nos primeiros meses, aí depois, cara, né, começou a montar a equipe ali para fazer isso. Para quê? Para que possa crescer nas duas frentes. Com o estúdio e equipe, a gente consegue crescer no estúdio, e isso me livra para poder crescer a parte educacional também. Então, as duas coisas conseguem andar. Cara, para mim está sendo uma quebra de muita crença aí, poder fazer isso. Né? Cara, eu não era de contratar. Né? Quando eu tinha agência lá, não era eu quem contratava. Depois no Sim. e-commerce ali, não era eu quem contratava. Aí virei ilustrador, cara, vamos desenhar agora sozinhos, aí eu comigo mesmo, massa demais. Só chega uma hora e você fala, cara, não tá dando mais, não tá dando mais. Aí você precisa crescer. Né? E o crescer, cara, para quem, às vezes, a pessoa que não tem empresa não entende muito isso. O crescer não é ganância. Quando você tem empresa, é sobreviver mesmo. Você não pode Sim. parar. Se você parar numa empresa, cara, dá alguns meses e cara começa a cair. Você não fica estável. Então, Então, o crescer é para se manter no mercado mesmo, sabe? é que nem você falou, não é a ganância, mas é importante ter ambição, né? Que às vezes as pessoas confundem um pouco a ganância com a ambição. Isso, A ganância é que isso. você tipo, querer tudo a qualquer custo, né? E a ambição é você querer mais e melhor. Exatamente. E, cara, eu, por exemplo, no Indústria S.A., teve momentos ali que eu forcei demais a venda. Eu sei disso, né? Tá ali atrás. E eu tava sozinho ainda. Eu falei, cara, vamos vender, vamos fazer mais, vamos crescer. Aí, de repente, cara, estrutura primeiro, vamos, né, para atender todo mundo com qualidade. Daí montamos equipe, cara. Foi bem meio do ano passado, não, retrasado já. Montamos equipe, cara, legal. Agora a gente está bem para receber mais alunos. Então tem isso realmente, né? Sim, Crescer com qualidade para a com certeza. gente e pro aluno também, ou pro cliente, no caso do estúdio também, né? E quando você vai montar equipes, onde normalmente você busca esses profissionais e quais as características que você procura neles, Vitor? Cara, hoje, em primeiro lugar que a gente vai olhar são os alunos, né? A gente está com uma base Sim, grande de alunos ali, né? Quando não encontra nem aluno, só quando é algo muito específico, cara, a gente vai procurar para fora. E aí, cara, indicação, muitas vezes indicação,
banco de talentos, a galera faz prospecção. Vitor, tá aqui meu portfólio. Cara, eu não respondo quase ninguém porque eu não consigo. Mas, cara, todo contato que eu vejo de aluno ou de ilustrador que me manda e eu acho legal, cara, tá no banco de talentos lá para quando a gente precisar. Né? Que o pessoal fala, Vitor, só me dão respostas genéricas que me guardaram no banco de talentos. Cara, existem os bancos de talentos, Sim, eles são pô. reais mesmo. Né? É assim que a gente está montando, para quando precisar. Porque é muito difícil, cara, na hora, se você não tem isso anotado, preciso de alguém que faça realismo, mas é um realismo feito com caneta bico de pena. Cara, tem que ter na mão isso. Né? Então a gente vai montando esses nossos bancos aí, tá? E, cara, é muito questão de estilo mesmo. Tá? É muito questão de estilo e qualidade da entrega ali no caso. Né? Então, tem projeto que a gente precisa de algo mais detalhado, mais aprofundado, tem algo que a gente precisa de alguém com mais força no storytelling, por exemplo. Então, isso aí a gente vai sempre anotando, a gente anota no banco de talentos e, inclusive, quais são as características principais de cada portfólio que a gente enxerga rápido ali. Que legal. E isso que você falou do banco de dados, também é importante a pessoa ainda continuar dando aquela cutucada no possível cliente, né? Vai que Cara, justo naquele momento ele está precisando de algo específico que aquele profissional que entrou em contato isso. pode oferecer. Cara, Então sempre dá aquela... a maioria esmagadora não faz isso, cara. Não faz Sim. isso. Manda e Eu, esquece. eu, eu vejo, cara, eu recebo um e-mail e nunca mais. Nunca mais. Tem 3 que me mandam que eu lembro. Sim, Então aí. sempre, todo mês, estão mandando trabalho novo, Sim, sabe? Na hora que pintar trabalho, quem que a gente vai chamar? Né? exatamente. Então não adianta, cara. Tem que estar aparecendo o tempo todo. Ó, a pergunta aqui da Pola. O que é mais importante, a técnica ou a criatividade? E por quê? Cara, hoje eu acho, na verdade, eu sempre achei criatividade, né? Sempre achei criatividade, cara, porque você consegue se diferenciar dos outros. Né? Por que que vão me chamar e não vão chamar o outro, né? Então tem essa ladainha. Cara, de novo, inteligência artificial. Mais uma vez, a criatividade vai ser cada vez mais importante. Sim. Tá? Para a gente se diferenciar. É o que a gente vai conseguir fazer diferente dos outros. Né? E a criatividade é algo mais difícil de você conseguir, né? Porque a parte técnica, se você tiver constância estudando, você pega a parte técnica. Não que a criatividade você não consiga Eu ia desenvolver, você falar desenvolve, isso, mas cara. A criatividade é uma técnica a se desenvolver também, sabe? sim, Só um pouquinho. Oi, filha. Legal, filho. É, eu acho que assim, a criatividade ela é um músculo a se trabalhar, a se desenvolver. E eu vi, cara, isso na prática, assim, eu sempre vi a galera na publicidade, a galera tendo ideia. Naqueles 2 meses que eu fui para São Paulo, antes para eu ter uma ideia, cara, eu levava 2, 3 dias, né? Fui para São Paulo, cara, era muito assim, ó, né? Muita coisa, muito rápido. Quando eu voltei, eu lembro que eu sentei com o pessoal para criar, e daí a galera estava acostumada em 2 dias para ter a ideia. E, cara, eu sentei meia hora, 20 ideias. O cérebro estava ali, cara, sim, oxigenado, a máquina estava funcionando, né? Então, se desenvolve. Então, a gente até nos cursos eu falo para o pessoal assim, cara, ó, você vai ter ideia, a gente tem módulo para fazer a pessoa ter ideias de formas mais rápidas, como você conseguir isso. Travei na ideia, como é que eu faço para destravar na ideia, sabe? Então, realmente é uma coisa de prática mesmo. Só que a galera não passa por essa parte. Ela quer desenhar melhor, mas não quer ter um sim. conceito melhor. É por isso que a ideia é difícil. Mas é só porque não está dando atenção. É igual a parte comercial. É difícil a parte comercial, por quê? Porque não fazem a parte comercial. Mas conforme Sim. você vai pegando o hábito, vai fazendo, as coisas ficam mais fáceis. Então, e essa parte criativa é um baita de um diferencial, né? Porque a parte de execução você acaba conseguindo pegar mais profissionais para executar. Mas a ideia, sim, Exatamente. E, cara, a galera que consegue ter essa parte criativa é quem ganha mais sim, no mercado. Querendo ou não, é quem ganha mais. né? Sabe? Então, realmente não pode ignorar isso aí, não. Uma outra pergunta aqui, ó. Quais são as características em comum que você nota nos seus alunos que conseguem viver de ilustração? Desculpa, cara, veio uma notificação. Pode repetir, por favor? Claro. Eu vou aparecer um troço na frente aqui. Quais são as características em comum que você nota nos seus alunos que conseguem viver de ilustração? Sim, vamos lá. Não param de desenvolver portfólio e não param de prospectar. Cara, tem gente que tem resultado em um mês,
tem gente que começa a ter resultado em 1 ano, né? Eu tive muita prospecção, cara, que levou mais de 1 ano para acontecer desde o primeiro contato. Teve prospecção que levou 2 anos para acontecer depois do primeiro contato. E aqueles que ficam são aqueles que não param mesmo. Porque é difícil não parar, cara. Você manda e-mail, você faz projeto novo, você manda e-mail, faz projeto novo e atualiza, galera. E às vezes não vem, não vem, não vem, não vem. Cara, não sirva para isso e para. Só que às vezes você tava há uma semana Sim. de começar a fechar projeto, sabe? Tem aquela, o pessoal fala lá, ainda tava a 1 metro para achar o veio do ouro ali, né? Por exemplo, né? Ela tava acabando e desistiu. Então, cara, não pode parar mesmo. E saber que pode ser rápido, pode, mas pode ser que demore. Então, eu vejo, cara, os alunos que continuam são os que não param mesmo. Atualizar, criar coisa nova e estar sempre em contato com clientes. Clientes antigos e clientes novos também. Sim. E isso também, tá? Encantar o cliente quando pega. Cara, tem muito ilustrador. Cara, cansei de pegar projetos em Vitor. O ilustrador que estava fazendo aqui sumiu. Pode finalizar pra gente? Cara, como assim o cara sumiu, cara? Então, um dentista largando um tratamento no meio, cara, um dentista sumindo, cara, um advogado largando no meio, né? Sim. E que o ilustrador faz isso, não sei porquê. Mas Né? acontece Então, com animação também, viu? Já aconteceu cara, o cara comigo. some. Simplesmente some. E quando não vem com aquelas desculpas esfarrapadas, né? Ah, perdi o celular, perdi não sei o quê, não sei quem faleceu. É, Nossa, quando a gente tinha um acontece. apartamento, tinha comprado um apartamento em Curitiba, isso lá em 2013, 14, e era o cara para instalar o piso laminado lá no apartamento, né? Aí eu peguei, eu falei lá na agência, cara, vou trabalhar de casa hoje porque o cara vai instalar o piso. Não, beleza. Fiquei lá o dia inteiro, o cara não foi. Chegou o final da tarde, eu falei, cara, e aí, o que aconteceu? Daí o dono da empresa falou, não, que o rapaz, ele, cara, acredita que ele caiu de moto, quebrou o braço, né? Eu falei, não, pô, e ele tá bem? Não, tá tudo bem, graças a Deus, né? Deu, não, então, não, tudo bem, cara. Amanhã, pode mandar outra pessoa amanhã? Posso. Aí fui lá de novo, no outro dia, veio o cara da moto. Então a galera Arrancou o inventa braço, essas um braço histórias. novo, uma perna nova. É Exato, complicado. cara. Então acontece, cara, não sei. Então eu falo para os alunos, cara, não é tão difícil você encantar um cliente. Sim, Se você fizer o básico do bom senso, você já está na frente de muita gente. De exato. muita gente. Muita gente. Ó, uma outra pergunta aqui da Júnior. Se eu não me engano, ela falou que foi sua aluna também, Foi, não tenho certeza. foi, aham. Qual software é usado para animar as ilustrações? Consigo aprender sozinha? Vamos lá. O Thiago vai manjar mais o software, tá? Mas os que eu uso, para quem desenha no iPad, por exemplo, cara, agora eu tenho o Procreate Dreams, que fantástico. Para mim já foi muito avançado, tá? Eu já não consegui mexer muito, mas sim, tem muita gente fazendo muita coisa legal. Eu animo no Adobe Fresco, que para mim é o básico do que eu preciso estar ali. E daí tem o After Effects, né? Que acho que é o mais forte aí, que o Thiago domina, né? Mas o Thiago vai poder responder melhor, né? Então, quando fala no frame a frame, hoje eu me aventurei em fazer uns hastes no frame a frame. Eu tenho uma mesinha aqui, falei, pela primeira vez, falei, vou tentar. Nunca fiz, mas vou tentar. Eu usei o Animate Uhum. do Adobe, que Uhum. antigamente era o antigo No Flash, né? Flash, aham. Sim. No After a gente não tem tanta liberdade de conseguir fazer essas ilustrações frame a frame na mão. A gente tem algumas ferramentas, mas é muito mais limitado, entendeu? Uhum. Então, tem também o Tumbum, tem vários softwares aí no mercado de animação que dá para usar, né? Uhum. Mas o que eu utilizei hoje e gostei foi o Animate. Inclusive, assisti uma aula da Pola para começar, cara. Tinha uma aula no YouTube, foi dar uma caçada aqui, apareceu a aula dela. Aí eu me aventurei um pouquinho. Que massa, que massa. Ó, a pergunta aqui do Capivara. Sempre fiz ilustrações, mas por N motivos tive que me afastar. Hoje tenho muita vontade de começar de novo, mas me sinto travado. Tem alguma dica para conseguir perder esse travamento? Eu acho que tem que tentar ver qual que é a causa, né? Por que que tá travado, né? Geralmente é porque você está se comparando com trabalhos que você vê na rua, né? Você vê... Eu, pelo menos, quando eu travei bastante por 2 anos ali, cara, foi porque eu estava me comparando com outras pessoas, né? Eu achava que só tinha um jeito de fazer e não estava vendo que o meu jeito era o que ia fazer eu deslanchar mesmo, né? Então, a primeira é que assim, cara, a gente trava porque a gente pensa o que que as pessoas vão pensar de mim, do meu trabalho, né? Primeiro que as pessoas não pensam nada da gente, né? Tá todo mundo... Ainda mais hoje em dia, em época de rede social, que as pessoas, cara, é scroll atrás de scroll, você Sim, leva 70 horas no desenho, eles olham em 2 segundos, né? exatamente. Então, assim, cara,
Eu falei que a família falava que não era futuro. Mostra que é. Mostra que é futuro. Né? Contra resultado não tem o que falar. Sabe? E Exatamente. tem como. Então, se o cara força, insiste. E não fala muito para as pessoas, não. Vai fazendo a tua parte, aí, já nesse caso que é família, né? Vai fazendo a tua parte aí, cara, forçando. De repente você fala assim, olha esse projeto aqui que rolou, olha esse outro aqui, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E aí, cara, você consegue mostrar o resultado. E depois vão falar, né? Eu sabia que isso ia dar certo, sempre soube que Então, você ia ter futuro, né? e E manda acontece. ver, tá? Capivara, manda ver. Vitor, você vai ter sua imersão aí, né, no dia 12 a 17 de março. Quer falar um pouquinho sobre, cara? Isso, cara, isso. A imersão que a gente faz é um evento que ele antecede a abertura de inscrição do meu curso do Ilustre S.A. Né? Então a gente sempre faz ali 4 aulas gratuitas, online, vai ser ao vivo no YouTube. E ali eu vou falar bastante sobre prospecção, né? Erros que a galera comete. Depois a gente vai falar sobre como fazer prospecção, organizar o portfólio de forma estratégica. E ali a gente sorteia vagas para o Ilustre S.A. Né? Então a gente dá um passo a passo bem detalhado dessa parte de Sim. prospecção, sabe? Daí lá no dia 18, que é logo depois da imersão, a gente abre as inscrições para o Ilustre S.A. Eu gosto de falar já que abre inscrição depois, porque senão, né? Ah, isso é só para vender curso. Sim, vamos vender curso depois, já fica certo. Mas a gente entrega muita coisa mesmo na imersão, né? Não é uma imersão de enrolação, que a gente vai diretamente no que a pessoa precisa. Inclusive, tem muita gente que conseguiu resultado participando das imersões, né? Ali, uma caixinha que respondi hoje à tarde, o cara falou assim, Vitor, eu já consegui tô ilustrando 2 projetos. E ele me falou que foi só com a questão da imersão. Então, ele teve resultado como eu mostro ali. Cara, eu não tenho medo de criar concorrente, cara, não tenho medo de fazer ver a galera. Realmente é um propósito. E é por isso que a gente está tanto tempo fazendo esse trabalho aqui. Então, É e ao invés dedicação total, né? de criando concorrentes, a gente acaba criando parceiros de trabalho, né, Vitor? Exatamente, cara, exatamente. Eu falo para os alunos, cara, que o mercado é muito grande, tem para todo mundo e é por isso que a gente ensina. Se tivesse pouca coisa, eu não sei se ia estar ensinando, não. Exatamente. Mas tem bastante mercado, sim. Cara. Inclusive, que você está falando sobre imersão, também eu vou falar que amanhã tem uma aula minha ao vivo no YouTube vou ensinar o poderoso plugin Newton, cara. Não sei se você já ouviu falar, mas Já é um ouvi plugin que falar, simula, mas, cara, ele simula a física dentro do After Effects, com objetos dentro do software. É bem legal. E amanhã, além de mostrar, eu vou sortear ele. Está custando US$ 250. E eu recebi 4 caraca. licenças aqui para sortear para a galera. Então, essa é uma aula bem legal. Então já tive o lembrete aí, galera. Coloca É. no. Vitor, a gente chegou a 1 hora já de bate-papo. Eu tenho só mais uma pergunta para fazer, que normalmente eu falo, né? Pergunto para meus convidados, né? Se você tem alguma dica, sugestão, é que você já deu várias aqui, né, ao longo da live, mas se você tem mais alguma para a galera que está começando, que quer ingressar tanto, seja na ilustração ou na área criativa como um todo, cara. Cara, eu acho que é realmente começar e não parar mesmo, tá? Tentar não julgar o seu próprio trabalho, cara. Fez, sobe no portfólio, fez, sobe no portfólio, fez de novo, sobe no portfólio de novo. É só assim que o portfólio evolui, tá? Não fica pensando demais. Será que tá bom? Será que as pessoas vão gostar? Cara, vai subindo, que você vai treinando o teu olhar. As pessoas vão vendo a evolução do teu trabalho também. E assim o teu trabalho vai crescendo aí no mercado e tu não vai ficando... Porque, às vezes, de repente, hoje você mandou um e-mail ou, né, uma mensagem para um cliente lá e ele não gostou do teu trabalho. Só que e você continua mandando, atualizando se você for um trabalho novo. Daqui a um ano, cara, teu trabalho deu um salto de qualidade, e aí, de repente, daqui a um ano você chama a atenção do cara. E aí a pessoa tem um trabalho para te mostrar. Então, realmente, não parar de verdade. E não ignorar a parte comercial. Esse aí eu acho que é. A galera só quer desenhar. É legal desenhar, muito, né? Muito. Mas, Sim. cara, ganhar dinheiro desenhando é melhor ainda. Né? Ou animando, por exemplo, né? É melhor ainda. A gente tem a possibilidade de ganhar fazendo uma coisa que a gente acha legal. Né? Então, acho que é isso, cara. Começou, não para mais. Show de bola, manter essa constância, né, Vitor? Exatamente, exatamente. Vitor, agora é o momento que eu peço para a galera tirar um print da tela, marcar você, para a gente ter um alcance cada vez maior desses Vamos bate-papos, embora. né? Então, vamos fazer uma pose aí de uns 5 segundos só para a galera conseguir printar, beleza? Beleza. Boa. Vitor, muito obrigado aí pelo seu tempo, cara. Quer dar uma olhadinha nela? Não, Fica é que eu acho que tranquilo. foi um bichinho que voou ali. Vem cá, filho. Vem cá perto. Que nome que é dela? A Melina. Melina. Vem cá, filho. Senta aqui pertinho, ó. A minha esposa tá vindo ali já.
Maravilha, cara. Valeu demais. Obrigado aí por disponibilizar seu tempo. Foi muito bacana bater esse papo com você. Como eu falei, acompanho o seu trabalho já há um bom tempo. Sou fã do seu trabalho. Espero também um dia a gente poder participar em algum projeto aí juntos. Sim, cara. Já orçou, né? Sim, Só não deu sim. certo de trabalhar junto, né, cara? Então, Uma hora também tá sou fã certo. do teu trabalho. Sou fã do teu trabalho, te acompanho sempre aí, cara, e pode contar comigo no que precisar. Opa, show. Obrigadão. E vamos nessa. Bom descanso, pessoal. Valeu, Obrigado cara. aqui quem acompanha até agora e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, Falou. tchau.